Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Efésios 5, do 15 ao 21. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus e suplicar a sua graça sobre todos nós. Oremos. Deus, é bom e agradável estarmos em união na sua santa presença. Contudo, é melhor ainda estarmos na sua presença. E mais, é sublime estarmos na sua presença no primeiro dia do ano. Aprove ao Senhor que no nosso tempo, no calendário que seguimos, o primeiro dia do novo ano fosse um domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia de novos começos. E se aprove ao Senhor juntar tais coisas, compete a nós suplicar a sua instrução, a sua bênção, a sua paz neste domingo para todo o nosso novo ano. Suplicamos então que sua graça, amor, paz, instrução sejam dados a todos nós e que isso venha a ser feito por meio da exposição da palavra. Que o Senhor me ajude para que eu venha a ser fiel ao texto e que o teu Espírito fale aos corações de todos nós, nos dando instruções claras sobre qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Mais um ano termina e um novo ano começa, e um período de promessas vem com esta data. A partir de segunda-feira, regime. A partir da semana que vem, economia. A partir do dia 15, academia. A partir de hoje, leitura bíblica. E eu vou ler exatamente o calendário que me está proposto. Promessas assim são muito comuns. E além destas promessas, que são válidas, nós começamos a fazer promessas relacionadas à nossa vida material, à nossa vida conjugal, à nossa vida familiar,
a nossa vida social, na esperança de que essas coisas venham a nos saciar. Talvez o peso dessas promessas fique mais forte ainda, se no ano que passou você não cumpriu nenhuma delas. E é bem provável, se você for um pouco parecido comigo, que 80% das promessas que você fez, você não cumpriu. Vou para a academia o ano inteiro. Eu não fui, eu fui alguns dias, comecei bem, mas não deu certo. Vou ler a Bíblia, a gente costuma parar em Levítico. É comum, vai bem, quando chega em Levítico não sai de lá. Vou fazer uma poupança, terminou o ano e está no vermelho. Mas mesmo que você tivesse sido fiel em tudo, eu preciso te dizer que nenhuma dessas promessas seria capaz de satisfazer o seu coração na totalidade. Existe um livro escrito por Alistair McGrath, que ele se chama Conversas com C.S. Lewis. A ideia é que Alistair McGrath escreveu esse livro como se ele pudesse sentar à mesa de C.S. Lewis e trocar uma ideia com um grande escritor inglês já falecido. E C.S. Lewis, num dos trechos, diz algo que é surpreendente para nós e não deveria ser. Ele diz: nada nesse mundo é capaz de satisfazer os desejos do nosso coração. Riqueza, filhos, família, saúde, nada disso é capaz de saciar a nossa alma na totalidade. Então C.S. Lewis propõe: vai ver que nós não somos daqui. Vai ver que nós não conseguimos cumprir as promessas e não conseguimos retirar delas prazer, porque nós não somos desse mundo. Não somos feitos para este mundo. Ditas essas coisas, eu queria dizer a vocês que nenhum tipo de proposta para esse 2023 vai satisfazer o seu coração se ela não estiver pautada na Escritura. Você pode ter o projeto Verão 2024 e terminar 2023 com um corpo perfeito. Isso não vai saciar o seu coração. Você pode terminar 2023 com a poupança cheia, com muito dinheiro no banco. Isto não irá saciar o seu coração. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender não são capazes de saciar o seu coração. A única coisa que é capaz de acalmar e acalentar o nosso coração é a vontade de Deus, prescrita e exposta na sua palavra. A grande pergunta é: como então descobrir a vontade de Deus para a minha vida neste ano de 2023? Se as promessas vão ser quebradas, e eu sei que vão, você também sabe. Se não forem, e você chegar no final do ano com sucesso, isso não vai saciar o seu coração, pois só o que sacia o seu coração é a palavra de Deus. A pergunta natural é: como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Se só o que vai saciar o meu coração é a vontade do Senhor, como descobrir a vontade de Deus nesse 2023? Paulo nos dá dicas preciosas sobre como viver e, principalmente, como descobrir a vontade de Deus. Eu não sei se você percebeu que na leitura que nós fizemos, há uma antítese no texto. Do versículo de número 15 até o versículo de número 18, você vai ter duas propostas de vida. Você vai ter a proposta do insensato e a proposta do sábio. Versículo de número 15: vede prudentemente como andais, não como insensato, mas sim como sábio. Versículo 17: por esta razão não vos torneis insensatos.
Versículo de número 18 diz: não vos embriagueis com vinho, que é a insensatez, mas busque enchei-vos do Espírito Santo, que é a sabedoria. Então o texto está colocando dois opostos. E ele começa a nos dizer que nós devemos evitar radicalmente vivermos como insensatos. E por isso Paulo dá o seguinte conselho: vede prudentemente como andais. Irmãos, nós temos que pensar na nossa vida como um motorista numa grande cidade. Uma das poucas marcas que meu pai deixou, e dessas poucas marcas, não porque ele não tivesse muito para passar, mas a vida me deu pouco tempo ao lado do meu pai, e uma das poucas marcas que ele me deixou foi colocar o relógio no braço direito. E por que meu pai fazia isso? Por que meu pai deixava o relógio do lado direito? Porque ele cresceu em São Paulo. E o relógio não poderia ficar do lado esquerdo, porque ao dirigir o carro, o braço ficaria de fora e certamente um trombadinha levaria o seu relógio. Uma sabedoria prática que eu acabei herdando, e quando você me vê de relógio, de vez em quando eu coloco, ele vai estar sempre na mão direita. A vida do crente é como a vida daquele motorista que meu pai expressava na troca do relógio de pulso. A vida do crente é a vida de alguém que está numa grande cidade, cercado de todos os lados. Versículo 16 diz: os dias são maus. Eu tenho que estar preparado para este cenário. A Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno, a Bíblia nos diz que o pecado jaz à porta, a Bíblia nos diz que o mundo ele seria corrompido e ele seria cada vez mais devastado quanto mais próximos da volta de Jesus nós estivermos. Portanto, diz Paulo, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Eu já disse isso tantas vezes. A vida do crente não é uma vida num jardim da infância, muito menos num parque de diversões. Nós vivemos nos umbrais do inferno, nós vivemos às portas das mansões de Satanás. Sejam cuidadosos. Vivam esse 2023 com muito cuidado, com muita prudência. Sejam cuidadosos no vosso entrar e no vosso sair. Sejam cuidadosos com o seu estilo de vida. Tenham um estilo de vida piedoso e não um estilo de vida ímpio. Paulo está nos dizendo que nós não podemos nos assemelhar com os nécios que vivem como se não houvesse amanhã. Comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos, não é uma opção para o cristão, nem em 2023 e nem em tempo algum. Sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Afastem-se dos modelos do mundo. E aqui dicas práticas. Eu disse isso num dos últimos sermões. Cuidado com aquele que molda a sua cabeça. Cuidado com aquele que determina o seu estilo de vida. E talvez você diga: pastor, ninguém faz a minha cabeça, ninguém determina o meu estilo de vida. Você vai perceber que sua cabeça e seu estilo de vida é radicalmente influenciado pelos streamers e pelos influencers que você segue. Essas pessoas dizem como você deve viver, mesmo sem dizer. Não os imite. Não sejam como os insensatos. Não sejam como aqueles que não se preocupam com o amanhã. Vivam como sábios.
E a forma prática de viver como sábios? Eu estou te dizendo aqui, fuja dessas influências mundanas e volte-se à Escritura, mas Paulo nos dá uma maneira cotidiana de sermos sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Em outras palavras, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eu tenho 44 anos e eu sei que eu sou um homem de meia idade já. Se o homem brasileiro dura até os 88, com 44 eu sou um homem de meia idade. E o homem de meia idade não quer perder as oportunidades. Ele acha que a vida está acabando, ele acha que ele precisa dar uma mudada. Então é comum o homem de meia idade comprar uma jaqueta de couro, um sapatênis, é comum o homem de meia idade pensar em comprar uma moto, é comum o homem de meia idade fazer esportes radicais, e esse ano eu voei de balão. Então eu sou um homem de meia idade típico. Falei para a Luana que ano que vem eu pulo de paraquedas. Eu duvido que isso ocorra, mas enfim, né? É mais uma promessa para 2023. Mas não são essas oportunidades que o homem de meia idade desesperadamente busca. Não é isso que Paulo está dizendo. Aproveitem ao máximo cada oportunidade de fazer a diferença nesse mundo. Não é a oportunidade que passa diante de você, sabe? Surgiu a oportunidade de voar de balão, como foi o meu caso. Eu fiz celebração de votos de renovação de casamento, 10 anos de casado, e me colocaram em cima de um balão para fazer a cerimônia. Não ouse fazer isso comigo novamente, ok? Eu faço por videochamada, se você lá em cima e eu embaixo. Eu não podia perder a oportunidade, porque quando seria a próxima? Não é isso que Paulo está nos dizendo. Paulo está dizendo, aproveitem ao máximo cada oportunidade de fazer a diferença. E fazer a diferença é somente por vias evangélicas. Viva prudentemente, porque os dias são maus, porque o mundo está caótico, e aproveite as oportunidades para falar de Cristo. Aproveite as oportunidades para transformar vidas. Aproveite a oportunidade para anunciar o Evangelho. Aproveite a oportunidade para fazer o que eu estou fazendo aqui, para dizer às pessoas que as coisas desse mundo não fazem sentido, e mesmo que façam algum sentido nos primeiros momentos, não é capaz de satisfazer a ânsia do coração. Aproveite cada oportunidade que Deus colocar diante de ti para fazer a diferença na vida de alguém. Então, primeira dica de Paulo para esse ano é: cuidado com o seu modo de vida e aproveite as oportunidades. Segunda, versículo de número 17: procurem compreender qual é a vontade de Deus. Por esta razão, por qual razão Paulo está dizendo? Ora, porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, não devemos nos tornar insensatos. Porque o mundo nos assedia, porque o mundo jaz do maligno, porque o pecado jaz à porta, porque o diabo nos rodeia. Por causa dessas coisas, não se tornem insensatos. Redobre os cuidados. Amplie a sua vigilância. Tome cuidados redobrados. Um exemplo prático. Nós vivemos numa cidade extremamente pacata e a nossa região é uma região maravilhosa. Louveira, Vinhedo, Valinho, Jundiaí, essa região que está ao nosso redor é uma região tranquila, uma região de poucos assaltos, uma região em que muitos de nós podem dormir com as portas e janelas abertas. Mesmo sendo uma região pacata, nossos lares possuem trancas. E quando nós saímos de casa, como ontem à noite, para cearmos, para festejarmos, os cuidados são redobrados. Por exemplo, eu fechei as janelas de casa, eu fechei a porta de casa, coisa que eu nunca faço.
Mas como era um dia diferente, eu fiquei com medo de deixar a minha casa aberta. Paulo está dizendo que nós não devemos redobrar os cuidados apenas em um momento, num dia de festa em que há muitos turistas, há muita embriaguez, há muita gente de fora. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está nos falando: não vos torneis insensatos, redobrem os cuidados diários em relação à sua própria vida. Vejam como vocês andam em todo o tempo, aproveitem todas as oportunidades e tomem muito cuidado, porque os dias são maus. Mas se você perceber a continuidade do versículo de número 17, Paulo coloca: e além disso, procure compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui talvez nós estejamos diante de um dos versículos mais difíceis, e não por causa da sua escrita, mas do seu significado. Como compreender a vontade do Senhor? Como saber o que Deus quer? Eu tenho uma fórmula pessoal de compreender a vontade do Senhor. E eu consigo expressar isso no tempo passado, presente e futuro. No tempo passado, a vontade do Senhor foi exatamente aquilo que aconteceu. E eu explico por que eu penso dessa forma. Porque Deus não é um Deus de possibilidades infinitas. Preste atenção no que eu vou te dizer. O Deus da Escritura, ele não está diante de milhares de oportunidades, como uma pessoa diante de uma Blockbuster, uma pessoa diante de um Spotify, de uma Netflix, por exemplo. Deus não está ali olhando milhares de possibilidades. Deus tem um projeto, e a vontade de Deus é imutável. E o projeto de Deus se estabelece exatamente naquilo que aconteceu. Imagine você, Deus, lá do alto do céu, olhar para você e falar assim: eu tenho tantos projetos para a sua vida, você vai ser uma bênção. E aí passa 80 anos, nenhum desses projetos se concretiza. E aí você olha para Deus, Deus está frustrado, em depressão, olhando e falando: meu Deus, eu tinha tantos planos para essa pessoa e eu não fui capaz de concluir nenhum deles. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia decreta e acontece. De maneira tão misteriosa, que Deus decreta sem contudo ser o autor e o responsável pelo pecado. Vou tentar explicar isso em termos bíblicos, com uma história bíblica. Adulterar não está de acordo com a vontade de Deus. Contudo, o deslize de Davi com Betseba estava plenamente no controle de Deus, pois Salomão tinha que existir. E este controle de Deus é tamanho que Deus não se torna responsável nem culpado pelo pecado de Davi. Dizer que Deus é o autor do pecado e culpado por ele é blasfêmia. Davi cometeu o próprio pecado, contudo, toda aquela trama fazia parte de um plano maior, e da descendência de Davi, oriunda do adultério, virá Jesus lá na frente no Novo Testamento. A vontade de Deus na Escritura se estabelece naquilo que ocorre. A vontade de Deus na sua vida se estabelece naquilo que ocorreu. E o passado não pode ser modificado. Aconteceu o que tinha que acontecer, você se deslizou, se perdeu, cometeu um pecado, e as coisas desenrolaram, e foi exatamente desta forma. Arque com as consequências dos seus atos, mas o passado não pode ser modificado. A vontade de Deus no passado é aquilo que aconteceu, ponto final. Qual é a vontade de Deus no presente? Isso que está acontecendo. Você já foi em alguma igreja e o pastor,
Não vamos falar do pastor, vamos falar de você mesmo. Você já foi numa igreja e teve a sensação que aquela mensagem era para outra pessoa, e aí você chega na casa, ou em casa, ou chega para aquela outra pessoa e fala, a mensagem era para você. Não, a mensagem não era para a pessoa. Se fosse para a pessoa, ela estaria aqui. A vontade de Deus é isso que está acontecendo nesse momento. A vontade de Deus é que você estivesse aqui, que eu estivesse pregando, que você estivesse ouvindo isso. E eu sei que a vontade de Deus é isso porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Não tem como mudar isso aqui. Vamos alterar a vontade de Deus. Vamos parar e vamos almoçar. Tudo bem. Essa será a vontade de Deus. A vontade de Deus se estabelece naquilo que acontece. Passado eu não posso mudar, presente eu posso viver. Eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus futura? Como é que eu sei o amanhã? Esse é o nosso problema. A gente quer saber o amanhã. A gente lamenta pelo que aconteceu no passado, não vive a vontade de Deus no presente e fica louco para saber o que vai acontecer amanhã. A vontade de Deus no amanhã só pode ser descoberta de forma genérica. Eu não consigo saber a vontade de Deus amanhã, por exemplo, nas próximas 48 horas. Eu não consigo dizer para você assim, irmão, a vontade de Deus para você, segunda-feira de manhã, 10:30 da manhã é isso. Eu não sou adivinho, irmão. E nem a Bíblia se propõe a adivinhar o futuro. Deus não procura adivinhos. Deus odeia os adivinhos. Mas então, como saber a vontade de Deus em relação ao futuro? Bom, a vontade de Deus em relação ao futuro só pode ser descoberta de forma genérica. E Paulo nos dá um modelo de vontade de Deus para o futuro de forma genérica. Olha comigo o versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em primeiro lugar, versículo 18 faz parte da antítese, sábio e insensato, tá? Então aqui, embriagar-se com vinho está relacionado à insensatez, enchei-vos do Espírito está relacionado à sabedoria. Em segundo lugar, Paulo não está falando de uma experiência mística pentecostal. Não é isso que ele está nos dizendo. Eu não tenho que me embriagar do Espírito para perder os sentidos, para ficar falando palavras que ninguém entende, rolando no chão. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A vontade de Deus não é que eu tenha um transe místico. Não é isso. Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho, não busquem a solução da vida de vocês com vinho, pois no vinho há libertinagem e descontrole, no vinho há dissolução, no vinho há insensatez, no vinho há falta de sabedoria, no vinho há loucura. O vinho com moderação é bíblico, você sabe disso. O escritor de Provérbios diz, ao homem que está com o coração entristecido, dê vinho, para que seu coração se alegre. Mas o excesso de vinho é libertinagem, é descontrole, é insensatez, é dissolução, é destruição e por aí vai. Ao invés de buscarmos essa vida dissoluta e libertina, devemos buscar uma vida espiritual, ou com Cristo, devemos buscar uma vida cheia do Espírito. Versículo 18 fala da antítese. Versículo 18 fala que o vinho não é solução. A solução é buscar a vontade de Deus por meio do Espírito. E qual é a vontade de Deus? Tem 4 dicas aqui. Primeira, falando entre vós com salmos. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quarto, sujeitai-vos uns aos outros no temor. Recapitulo o que Paulo está dizendo para nós. Paulo está dizendo, andem com cuidado, porque os dias são maus. Aproveitem as oportunidades. Por essa razão, não seja como insensato, busque descobrir a vontade de Deus.
Não busque uma vida no vinho ou soluções na embriaguez. Busque descobrir a vontade de Deus e as soluções para a sua vida no Espírito. E a vontade de Deus para nós futura, como eu disse, só pode ser entendida genericamente. A vontade de Deus é, em primeiro lugar, que eu fale com os outros tendo a Escritura como padrão. Quer uma boa dica para 2023? Tudo que você falar, fale a partir da Escritura. Tudo que você for ensinar, ensine a partir da Bíblia. Tenha a Bíblia como sua regra de fato, de vida. Tenha a Escritura como padrão da sua fala, do seu divertimento, do seu sorriso, das suas férias. Tenha a Bíblia como padrão para a sua língua e para a sua vida. Fale com salmos. Como assim falar com salmos? Eu devo chegar para as pessoas e dizer: bom dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Você deve falar a partir da vontade de Deus revelada. Você deve se comunicar a partir do texto. Você deve querer o texto, você deve viver o texto e você deve propagar o texto. Por isso que eu digo que a vontade de Deus futura, ela é genérica, porque Deus não vai dizer a vontade dele em específico para a sua vida, ele vai dizer a vontade dele para todos nós, de maneira geral ou de maneira genérica. Essa é uma regra para todos nós. Que 2023 eu fale com as pessoas por salmos, que eu fale com as pessoas a partir da Escritura, que eu fale com as pessoas a partir do texto, que eu fale a vontade de Deus para a vida delas. Quer saber a vontade de Deus? Está na Escritura. E se eu estou dizendo que a vontade de Deus para a tua vida está na Escritura, você certamente pode dizer para qualquer pessoa que a vontade de Deus para a vida dela está na Escritura. E perceba que algumas coisas são perigosas. Você já viu aqueles evangelismos que as pessoas abrem uma faixa e diz: Jesus te ama, como se Jesus fosse obrigado a amar todas as pessoas que lessem aquela faixa? Quem disse que Jesus ama a todos? Pode parecer tolo o que eu estou dizendo, mas não é. Às vezes eu falo para as pessoas coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Jesus ama todas as pessoas, mas a Bíblia diz que Jesus pode mudar a vida de todo tipo de gente. É diferente. Fale com as pessoas a partir do texto sagrado. Em segundo lugar, entoe e louve de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmão, aqui vai uma crítica ao nosso mundo gospel. Muito do que é cantado hoje em dia não faz parte de cânticos e hinos espirituais. Não faz parte da Escritura. Cante e louve ao Senhor a partir daquilo que o Senhor gosta. Ah, pastor, significa então que eu só posso cantar trechos da Escritura? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você deve cantar coisas que têm relação com o texto da Escritura. Louve ao Senhor de coração com aquilo que Deus gosta. É interessante que em algum momento a gente imagina que Deus tem que receber aquilo que a gente entrega, porque é de coração. E você já deve ter até cantado isso, né? É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Nós já cantamos isso, né? Deus é obrigado a receber um cântico que vai contra a sua palavra. Isso é loucura. Louve a Deus a partir do que Deus se agrada, a partir do padrão de Deus. Fale com as pessoas de fora a partir da Escritura e fale com Deus a partir da Escritura. Fale com Deus a partir da Escritura. Ore a Deus a partir da Escritura. Cante a Deus a partir da Escritura.
Tenha um relacionamento com Deus a partir da Escritura. Esta é a vontade de Deus para o seu futuro e para o meu futuro. Faça essas coisas ao Senhor a partir da palavra do Senhor. De forma bem prática, você vai perceber, se você começar a orar a Escritura, que muitas das orações que você fizer serão atendidas. Senhor, dá-me mais sabedoria para suportar os desafios desse mundo. Senhor, dá-me mais graça para que eu consiga resolver os problemas. Senhor, dá-me mais paciência com as pessoas que não te entendem. Senhor, me dá mais coragem para ser mais bíblico em todo o tempo. Essas são orações que estão na Escritura, orações ordenadas por Deus. Fale e louve ao Senhor a partir de hinos, cânticos espirituais e textos sagrados. Terceira vontade de Deus para a sua vida em 2023. Dê graças a Deus por tudo. Dê graças a Deus por tudo. Irmãos, aqui de maneira bem particular, o resultado das eleições me deixaram um pouco preocupado. E por que elas me deixaram um pouco preocupado? Porque nós trabalhamos com uma escola cristã e mudanças no MEC podem atrapalhar um colégio cristão. Então, não porque eu amo um e odeio o outro, mas de forma bem pragmática, porque eu posso ter problemas como escola, como instituição. Mas ao mesmo tempo, uma mudança de governo é sempre uma oportunidade do Evangelho, uma oportunidade da igreja, uma oportunidade da escola. E mesmo com a mudança, mesmo com a temerosidade que eu acabei ficando, eu consegui perceber que eu tenho uma oportunidade de ouro em 2023 para pregar o Evangelho e fazer a diferença. Essa percepção guiada por Deus e pela Escritura me fez dar graças a Deus pelo novo governo. Estranho isso, né? Como é que eu posso dar graças a Deus pelo novo governo? Pois é, deem graças a Deus por tudo. Deus não vai te deixar na mão, Deus não vai te desamparar, Ele nunca fez isso. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus porque as coisas vão caminhar na direção que Deus quer. A vontade de Deus se estabelece naquilo que acontece, não foi isso que eu acabei de dizer? Pois é, a vontade de Deus se estabelece no que ocorre. Eu aprendi nesses 3-4 dias aqui a dar graças a Deus. Orar ainda vai demorar um pouco, mas eu já dou graças a Deus. Dê graças a Deus por tudo. E se você for bem sincero, você vai perceber que algumas enfermidades e alguns dissabores que você passou foram exatamente os meios pelos quais Deus quis te melhorar. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus no emprego que vem, no emprego que vai. Dê graças a Deus num problema doméstico ou num que se apresenta, ou num problema que se resolve. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus por tudo. Que 2023 seja um ano que você consiga dar graças a Deus. Graças a Deus pelo que você tem, graças a Deus pelo que você não tem, graças a Deus pela lágrima que cai, graças a Deus pelo riso que se espalha. E a última dica para 2023 do apóstolo Paulo é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós, sul-americanos, brasileiros, somos ensinados, inclusive dentro da igreja evangélica, infelizmente, pelos mestres da fé, pelos coachings gospel, que nós devemos impor a nossa vontade. Eu, acessando o YouTube esses dias, vi um desses ícones gospel, esses coaching, no Catar, e ele dizia: você deve
passar a escolher restaurante pela vontade, não mais pelo preço, falando aquelas besteiras todas que ele fala. E se você quer saber de quem eu estou falando do Pablo Marçal, fala um monte de asneira. A Bíblia não me manda impor a minha vontade sobre tudo e todos. A Bíblia me manda sujeitar a minha vontade aos outros. É assim. A vontade do meu irmão é melhor do que a minha. E quem estabelece aquilo que eu devo fazer não é a quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso, mas é a Escritura Sagrada que está no meu coração. Quer uma boa dica para 2023? Aprenda a se sujeitar ao outro. E quer uma dica mais forte ainda? Aprenda a fazer isso dentro de casa, se você é casado. Maridos, sirvam as vossas esposas como Cristo serviu a igreja, dando a vida por ela. É a continuidade do texto, tá? Depois você dá uma lidinha no texto. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja o é a Cristo. É só ler a continuidade do texto. Quer aprender a se sujeitar? Maridos, se doem mais em 2023. Mulheres, se doem mais em 2023 para o seu lar e para a sua família. Então aqui nós temos 4 dicas. Fale com as pessoas a partir da Escritura. Louve a Deus de coração a partir da Escritura. Deem graças a Deus no nome de Jesus por tudo. E aprenda a se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Paulo começa nos dizendo: cuide do seu modo de viver. Aproveite as oportunidades, os dias são maus. Busque viver uma vida pautada na vontade do Senhor. Não na vontade do vinho, mas na vontade do Senhor, através do Espírito Santo. E a vontade do Senhor para nós, nesse 2023, é que nós falemos com os outros pela Escritura, nós cantemos a Escritura, nós demos graças a Deus pela Escritura, e nós nos sujeitemos uns aos outros de acordo com a Escritura. Como fazer isso? Paulo ensinou em outro lugar. Paulo, falando aos Filipenses, disse àquela igreja dicas como esta. E antevendo a pergunta que essa igreja faria, que é como, Paulo, como eu posso fazer tudo isso? Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, morrendo morte de cruz, se entregando no Calvário, ele se esvaziou, para num futuro glorioso receber do Pai tudo de volta, o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Como fazer essas coisas? Tenham em vocês o mesmo sentimento de Jesus, que mesmo sendo Deus, não achou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. Antes, se esvaziou. Que seu 2023 seja um ano que você imite o Senhor Jesus. Seja um ano que você possa viver a verdade bíblica. Que seja um ano que você possa se satisfazer de verdade com a Escritura. Que seja um ano que as suas promessas não tenham nada a ver com a sua vontade, mas que as suas promessas tenham tudo a ver com a vontade de Deus. Que 2023 você saiba que o que passou, passou e Deus assim o quis. Que tudo que você está vivendo é a vontade de Deus, aproveite. E que o futuro a Deus pertence. Contudo, Ele nos deu dicas preciosas na sua Sagrada Escritura. Que o seu ano seja uma bênção. Que o seu ano seja glorioso. E que a gente possa terminar esse ano vendo Cristo em nós, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos nessa manhã exaltar o Seu nome pela Sua vontade nas nossas vidas. Nos ensine, Senhor, em primeiro lugar, a tomarmos cuidado com o nosso estilo de vida, a remir o tempo,
a não nos embriagarmos com o vinho, como se o vinho trouxesse respostas, mas buscando o Senhor através do seu Espírito. Nos ajude a sermos de fato sábios e não os insensatos. Nos ajude a descobrir a vontade de Deus para nós. E nós acabamos de ver um lampejo dessa vontade. A vontade de Deus está manifesta naquilo que Deus escreveu, e ela é enorme, tem tantas coisas, tantas ordens, tantas direções. Aqui nós vimos 4. E que o Senhor nos ajude a implementar essas 4. Que eu e meus irmãos possamos falar a partir e da Escritura. Que dos nossos lábios não saia a palavra torpe, que não saiam palavrões, que não saiam xingamentos. Pelo contrário, que a gente possa falar coisas bíblicas. Que nesse ano a gente possa louvar a Deus com hinos de Deus, que a gente possa cantar ao Senhor a partir da Escritura, que a gente consiga se relacionar com Deus a partir da Bíblia, orando a Bíblia, cantando a Bíblia, lendo a Bíblia, vivendo a Bíblia. Nos ajude a termos a Escritura como manual de louvor, de oração, de fala e de vida. Nos ajude a agradecermos, até quando a nossa vontade não é atendida. Nos ajude a agradecer, sim, agradecer as mudanças no país, agradecer as mudanças no mundo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a agradecer, até mesmo quando o pão cai com a margarina para baixo. Nos ajude a agradecer quando a doença chegar, quando a morte nos visitar, pois o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós. Nos ajude a não procurarmos a nossa vontade, impondo o nosso estilo de vida e o nosso querer. Pelo contrário, nos ajude a nos sujeitarmos. Que os filhos se sujeitem aos pais, que os pais se sujeitem uns aos outros, que a igreja se sujeite a Cristo, que as famílias se dobrem ao Evangelho, que nós aprendamos nesse ano submissão e sujeição à Escritura. Muitas igrejas colocam títulos nos seus anos, ano profético de não sei o quê, ano da bênção de não sei o quê. Por que não colocar como título para o nosso ano, ano da sujeição aos nossos irmãos? Seria ótimo, Senhor, se eu particularmente conseguisse me sujeitar ao meu lar, ao cuidado dos meus filhos, da minha esposa, que eu pudesse me sujeitar ao cuidado dos meus irmãos, para cuidar dos meus irmãos. Me ajude a abrir mão da minha agenda para socorrer a agenda do meu irmão. E a fórmula de fazer tudo isso é imitando a Jesus. Então, eu rogo ao Senhor que em 2023 essa igreja seja uma igreja imitadora de Jesus em todos os aspectos. A começar em mim, a começar do Paulo, a começar do conselho que se forma, a começar da liderança. Que nós aprendamos a servir antes de mandar. Que seja assim. Nos dê um 2023 abençoado, Senhor. Nos dê um 2023 cheio da sua graça. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.